Olá, sejam bem-vindos ao canal do Caminhão. Como precificar a venda do seu caminhão usado, parte 2. No capítulo anterior, falamos sobre a reputação e o posicionamento da marca no mercado e como isso pode impactar no preço de venda. Nesse capítulo, que começa agora, falaremos sobre até que ponto a tabela FIPE pode ser usada para balizar o preço de venda. A dica de compra aqui é observar e comparar as características técnicas e os pacotes de acessórios. Seja bem-vindo, Felipe Bavaresco. Muito obrigada por topar vir aqui, dividir um pouquinho da sua experiência e compartilhar sobre esse tema tão importante para esse mercado. Eu que agradeço, muito obrigado por me convidar. É uma honra, é um prazer estar participando do canal do Caminhão. Estarei à disposição dos nossos amigos caminhoneiros e das transportadoras que queiram fazer uma boa avaliação da sua frota ou do seu caminhão usado. Quando se fala em comprar e vender um produto de alto valor agregado, no caso aqui que a gente está falando é o caminhão, né? O mercado por si só tem suas regras e a maneira de fazer as coisas. Para os caminhões, o balizador nacional de preço é a tabela FIPE. Porém, os valores referenciados não consideram as diferentes características entre os diversos modelos, nem os atributos de um pacote de acessório ou se, por exemplo, é um caminhão de uma série limitada. Podemos pegar, por exemplo, o tipo de câmbio, se é manual ou automático, ou ainda as variações de cabines. Você tem aí uma cabine estendida, você tem uma cabine leito, ela pode ser teto alto, teto baixo. Ainda dentro do conjunto de acessórios, pode ser uma cabine completa, ou semi-completa, ou simplesmente ter ar-condicionado. Então, são uma série de fatores. E isso não está referenciado ou bem clarificado dentro da tabela FIPE. Ou se está, essas informações, elas não estão abertas ao público. A tabela FIPE, vamos usar ela como um ponto inicial para você começar a compor o preço do seu caminhão usado. Sim. Tá? Porque a tabela FIPE, ela é básica. Ela não vai dizer se o seu caminhão tem um ar-condicionado, se ele tem um câmbio automático e qual é o modelo do câmbio, né? Não vai dizer se ele tem roda de alumínio. Se é um teto alto. Se é um teto alto. Teto se baixo. É um teto baixo, se é um leito. Se é uma cabine de série que é mais, vamos falar assim, existem as cabines de série que são mais completas, mas tem umas que são mais completas ainda, né? Se ele tem um tanque de inox maior, né? Exato. Então, os acessórios ajudam sim a valorizar o seu caminhão em cima do preço da tabela FIPE. Sim. Um outro ponto são os equipamentos que estão instalados sobre o chassi do caminhão. Seja um baú, uma carroceria, um cesto aéreo, um tanque e etc, né? Dependendo do tipo de equipamento, o preço pode custar até mais caro do que o próprio caminhão. E essa diferença, ela deve ser incorporada no preço de venda. Na sua visão, como usar a tabela FIPE para balizar o preço de venda se o preço do equipamento não está referenciado lá? Sim, vamos lá. Temos que usar a tabela FIPE, nós temos que usar como um ponto inicial. De partida. Um ponto de partida, tá? O equipamento, sim, influencia e compõe o valor do carro. Mas o equipamento específico, dependendo dele, ele também não te ajuda a vender, a valorizar o seu veículo. Sim. Como você deu o exemplo do cesto aéreo. Se eu coloco um caminhão cesto aéreo para vender, eu estou com o mercado muito restrito. Aquele equipamento me atrapalha a vender o meu caminhão. Sim. Porque eu não consigo atingir um número maior de público, né? Sim. E é um equipamento que custa, às vezes, muito mais caro, dependendo do cesto aéreo que você vai colocar, o tamanho, a altura, alcance, qual é a mecânica do equipamento, ele custa mais caro que o caminhão. E sem contar que vai ter uma manutenção extra, além da manutenção do caminhão. Sim, vai ter uma manutenção extra. Só para o equipamento. Exatamente. Ok. Então, dependendo do equipamento que você coloca, ele valoriza muito mais. Se você tem esse caminhão com um cesto aéreo e esse mesmo caminhão com um baú refrigerado, sim, o caminhão com baú refrigerado tem muito mais valor que o equipamento do cesto aéreo.
E quando você fala em valor, Felipe, você está falando valor para o mercado. Exatamente, o valor para o mercado. Com relação direta com o tempo de venda que você vai ter para ir para... Exatamente. Não que você, com aquele equipamento específico, não vá vender. Pode ser que você, a hora que você anuncie ele, o seu comprador esteja ali. Sim. Naquela hora, querendo aquele equipamento. Juntar a fome com a vontade de comer. É. Exatamente. Mas só que o equipamento mais popular, a chance é muito maior e valoriza mais o seu caminhão por causa da demanda dele, da procura dele. Né? Ele valoriza, sim, você consegue agregar valor, mas o preço realmente é só quando o equipamento é mais caro, né? Exatamente. Talvez, em alguns casos, a saída seja vender o caminhão no chassi e reaproveitar o equipamento, no caso de quem está renovando a frota, né? No caminhão zero. No próximo caminhão zero. Exatamente. Reaproveitar esse equipamento. Reaproveitar. Caso ele esteja muito ruim. Né? Aí você tira o equipamento e vende o caminhão no chassi, compra o caminhão novo, equipamento novo, né? Por isso que é o ideal ter a manutenção dos equipamentos, né? Acredito que o ponto de partida, o que seria ideal para considerar um preço, é o preço do equipamento zero. E aí você vai depreciando um pouco, vai depreciando, e aí vai compondo esse preço e no final você chega na receita, né? Exatamente. De dizer, olha, o caminhão vale X. Exatamente. Porque pelo outro lado, quem está vendendo não vai querer abrir mão do valor que ele pagou. Por isso que a gente tenta fazer uma composição que seja justa ao dono do caminhão e justa para quem está comprando dentro do mercado. Muito mais barato tá fazendo a manutenção de um baú e de uma carroceria do que de uma plataforma, né? E talvez aí esteja o pulo do gato. Porque na hora de você ver o equipamento, você tem que pensar, opa, esse equipamento tem manutenção para fazer? Isso. Eu preciso fazer manutenção? Eu não preciso? Exatamente. Aí também já é uma dica aí para a galera, né? Ou eu me metendo aqui na área do cliente aqui, não, na área do consultor. A conservação do seu bem é o principal objetivo da valorização dele. Sim, sim. Tá? Você conservando ele, o seu equipamento, o seu caminhão, o seu chassi, na hora da sua venda você tem um valor bem melhor no mercado. Para agregar. Ainda não acabou. Teremos o capítulo 3. Deixa seu comentário aqui embaixo, dá um like e liga o sininho para não perder o próximo capítulo. Obrigada pela atenção e até breve. Fica ligado.